sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús, tá bom? Vamos começar a nossa videoaula fazendo, a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Foram atividades relacionadas aos ângulos, Foi bem tranquilo, espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos lá na correção. Então aqui, ó, número 1. Essa número 1 é uma resposta pessoal, porque está te mostrando o quê? Alguns objetos, com ângulos formados, nesse objeto, e pediu para que você verificasse ao seu redor alguns objetos também e identificasse esses ângulos. Então, espero que vocês tenham escrito em muitas coisas, gente? Inúmeras coisas na casa de vocês, vocês vão verificar a presença desse ângulo. Inclusive, igual no meu caso aqui, no computador aberto, Eu estou com um notebook, então só entre o teclado e a tela, ali já é a formação de um ângulo. Então, com certeza vocês conseguem verificar muita coisa aí na casa de vocês. A número 2, olha aqui, a figura ao lado representa a vista de cima de uma pessoa entrando em um banco por uma porta giratória. Olha aqui, é como se fosse uma câmera, Aqui em cima dessa porta giratória. Sabendo que essa pessoa gira no sentido anti-horário, lembrando, gente, o que é sentido horário? É o sentido do relógio, anti-horário é o contrário, Qual das figuras a seguir corresponde à posição da pessoa após a porta dar um giro de 3/4 de volta? Esse giro corresponde a um ângulo cuja medida é de quantos graus? Gente, vamos lembrar aqui, uma volta completa é igual a 360 graus. Se a pessoa deu 3/4 de giro de volta, ela deu o quê? 360 dividido por 4, 90 vezes 3, 270 graus. E olha aqui, vamos verificar. Aqui, 90 graus, mais 90, 180, mais 90, 270. Só pode ser a posição da letra D, ok? E um ângulo de 270 graus. Bem tranquilo, Na número 3, para registrar o segredo de um cofre, Vitor escreveu em um papel uma sequência de operações que deveriam ser feitas com o botão giratório desse cofre. Primeiramente, tem que posicionar o botão no número 8. Depois, girar 1/4 de volta no sentido horário, 3/4 de volta no sentido anti-horário, meia volta no sentido horário, 3/4 de volta no sentido horário e gire uma volta completa no sentido horário. É bem tranquilo. Primeiro posiciona no 8 e vai fazendo, gente. Meia volta, uma volta, 1/4 de volta, conforme pediu, E depois você deve escrever a sequência dos números correspondentes às operações que devem ser realizadas no botão do cofre para que ele seja aberto. Então ficou o quê? 8, 2, 4, 8, 6, 6. Bem tranquilo, viu? Na número 4, identifique e escreva o nome de 5 ângulos da figura a seguir. Olha só, ângulos COD, DOA, AOB, BOC e COA. Lembrando, gente, que no vértice do ângulo, tá vendo? Sempre coloca o acento circunflexo, tá? Número 5. Em cada item, identifique os lados, o vértice e o nome do ângulo. Olha só. Eu vou fazer um com vocês e vou deixar a resposta dos demais, porque todos são iguais. Olha aqui. Esse ângulo aqui, quais são os lados dele? O lado OM e o lado ON. Qual que é o vértice? O vértice é o O, ok? E como que eu posso nomear esse ângulo? São 3 formas. Ou eu posso falar o ângulo simplesmente O, ou eu posso falar ângulo MON ou NOM. Lembrando que no vértice do ângulo sempre tem um acento circunflexo, tá? Número 6. Determine a medida em graus correspondente a um ângulo obtido em um giro de 1/4 de volta. Gente, uma volta tem 360 graus. 1/4 de volta é 360 dividido por 4 vezes 1, que é igual a 90 graus. Letra B. 3/4 de volta. Aqui foi 1/4, 90 graus. 3/4 de volta. 360 dividido por 4, 90, vezes 3, 270 graus. Uma volta completa, 360 graus. Eu passei direto para D porque a C e a F estão no próximo slide, tá? Uma volta completa, então, 360 graus é bem tranquilo. 1/6 de volta seria o quê? 360 dividido por 6 vezes 1, que é igual a 60 graus. Na letra C, meia volta, 180 graus, que é a metade de 360. E 5/8 de volta, o que você precisa fazer? 360 dividido por 8 vezes 5, que é igual a 225, tá bom? Na número 7, pediu o que pra gente? Estime a medida de cada ângulo. Depois, com o transferidor, realize a medição e compare os resultados obtidos. Se você colocou a linha de
direitinho, com o centro lá do transferidor direitinho, você vai conseguir essa medição. Letra A, 100 graus, letra B, 40 graus, letra C, 170 graus, letra D, 60 graus, letra E, 10 graus e letra F, 135 graus, tá? Na número 8, pediu o que pra gente? Observando a figura e sem realizar medições, então não é para você usar o transferidor, tá, gente? Compare as medidas dos ângulos indicados, copiando cada item substituído o quadradinho pelo símbolo maior ou menor. Então, gente, só de você verificar aqui os ângulos, você consegue saber qual que é maior, qual que é menor. Vou dar 2 exemplos aqui, olha. Vou fazer a letra A e a letra B com vocês e deixar a resposta dos próximos. A medida de B e a medida de E. Olha aqui o ângulo B e olha o ângulo E. Só da gente observar isso aqui, nós conseguimos ver que o ângulo B ele é menor do que o ângulo E. Olha na letra B, a medida do ângulo A e a medida do ângulo C. Só de observar, eu consigo ver que o ângulo A ele é maior do que o ângulo C, ok? Então, essa aqui foi bem tranquila pra gente, né? Na número 9, pediu para que vocês construíssem esses ângulos. Eu espero que vocês tenham seguido as orientações que eu deixei na videoaula anterior, feito, né, uma reta, uma semi-reta, traçado um pontinho, colocado o transferidor de forma correta em cima da reta e com o ponto, né, no centro do transferidor, olhado a medição, feito um pontinho e depois que você tirar o transferidor, você faz a reta do ponto que você marcou dos graus até a origem, tá? Em uma outra oportunidade, eu farei isso com vocês no quadro também para mostrar para vocês como que é tranquilo essa questão da construção, tá? Na número 10, determine a medida do ângulo indicada em cada relógio e em seguida classifique-o como reto, agudo, raso ou obtuso. Lembrando, gente, olha só, se uma volta completa tem 360 graus, pensa aqui, e o relógio ele é dividido aqui, olha, em 12, não é mesmo? Então, 360 dividido aqui por 12 dá 30 graus. Então, do 12 até o 1 são 30 graus, do 1 até o 2 mais 30 graus. Então, aqui na letra A é um ângulo obtuso, porque ele tem 150 graus, ok? Na letra B é um ângulo raso, porque ele tem 180 graus. Na letra D é um ângulo agudo, porque ele tem 60 graus. E na letra D é um ângulo reto, porque ele tem 90 graus. Lembrando da classificação aqui, vocês lembram da Ana Renata Oliveira Rabelo? Lembram que eu falei aquele nome para vocês, para a gente poder gravar quais são, né, quanto mede um ângulo reto, um agudo, um raso, um obtuso? É só lembrar daquele macete que eu já passei para vocês, tá bom? Vamos lá na número 11. Os ponteiros de um relógio formam entre si ângulos que variam de acordo com o horário. A 1 hora ou às 13 horas, por exemplo, a medida dos ângulos formados é igual a 30 graus e 330 graus, ok? Por que 30 graus e 330? 30 graus se eu levar em consideração esse aqui e 330 se eu levar em consideração esse ângulo aqui, tá bom? Determine em quais horas exatas os ponteiros do relógio formam um ângulo. Letra A, reto, 3 horas, 9 horas, 15 horas e 21 horas. Raso, 6 horas e 18 horas. Lembrando que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus e um ângulo raso é um ângulo de 180 graus, tá? Número 12. Escreva os pares de ângulos que são complementares e suplementares. Gente, complementares são aqueles ângulos cujas medidas dão quanto, gente? 90 graus. E suplementares, cuja medida dá 180 graus. Ana Paula, eu confundo complementar com suplementar. Eu não sei como que eu, né, memorizo que complementar a soma da 90 e suplementar a soma da 180. Sabe como que eu fiz na minha época que eu estudei como você para poder memorizar? O que eu pensei? Complementar e suplementar. Eu sei que é 90 e 180, né? Um a soma da 90, outro da 180. Então, eu relacionei aqui, olha, com a ordem alfabética. O C vem antes do S, então o C é menor e o S é maior. Assim que eu fiz, tá? Então, aqui ficou quais as respostas? O DEF e o JKL, o MON e o STU, eles são complementares, porque a soma desses dois aqui e desses dois dá 90 graus. Suplementar ABC e VXZ e GHI e PQR, porque a soma de tanto esses dois quanto esses dois ângulos dá 180 graus.
Número 13. Classifique cada ângulo em reto, agudo, raso ou obtuso. Esse aqui é agudo, né? Ele tem menos que 90 graus. Obtuso, porque ele tem mais que 90 graus e menos que 180, tá? Reto, porque ele tem 90 graus. Agudo, ele é um ângulo menor do que 90 graus. E raso, porque ele é um ângulo de 180 graus. Número 14. Construa em seu caderno um ângulo com medida menor ou igual a 180 graus. Depois, peça a um colega que estime essa medida. Por fim, juntos realizem a medição com o transferidor. Essa não foi possível a gente construir, né? Se você fez no seu caderno e você mesmo fez a medida, tá tranquilo, tá bom? Na número 15. Calcule as medidas de dois ângulos suplementares, sabendo que um deles é 24 graus maior do que o outro. Gente, muito importante esse tipo de questão e é muito cobrado. Vamos lá. Vamos pensar junto comigo. São dois ângulos suplementares, ou seja, eu sei que a soma deles vai dar quanto? 180. Isso eu sei. A soma dos dois vai dar 180. E eu sei que um deles é 24 graus maior do que o outro. Tá, mas qual é o valor do outro que eu não sei? Quando eu não sei uma coisa, o que eu posso representar, gente? X. Então, um ângulo vale X e o outro X mais 24. Não é verdade? Porque não é o valor do primeiro mais 24 graus. Então, eu monto uma equação, olha aqui. X mais 24 é igual a 180. Por que 180? Porque está falando para mim no enunciado que são ângulos suplementares. Então, como que eu resolvo aqui? X mais X, 2x. O 180 fica aqui, o 24 passa para cá como menos 24. 2x é igual a 156. X é igual a 156 dividido por 2. Então, x igual a 78. Então, o primeiro ângulo que eu chamei de x, eu achei o valor dele que é 78. O segundo ângulo não é x mais 24? Então, é 78 mais 24, tá? Que é igual ao quê? 102 graus, ok? Aqui também, o que eu podia fazer também? Outra forma de fazer. Os ângulos não são suplementares? Então, a soma dos dois não dá 180? Eu poderia fazer assim também, olha, 180 menos 78, que é igual a 102. Ou então, simplesmente colocar 78 mais 24. Duas formas de fazer e duas formas corretas, tá? Hoje nós vamos falar sobre os ângulos OPV. Vocês vão escutar muito falar sobre isso, ângulos OPV, que são ângulos opostos pelo vértice. Gente, a partir de agora presta mais atenção do que o normal, tá? Porque é muito importante. Vou falar com vocês bem devagar, para vocês prestarem atenção, vou mostrar nas figuras. Peço que vocês parem o que vocês estiverem fazendo, presta atenção nesse conteúdo, porque ele é muito cobrado, tá? Então vamos lá, estou dando sequência no livro, tá? Vocês vão ver que está na sequência do livro de vocês. Os ângulos opostos pelo vértice. Então vamos pensar, o que é oposto? Um de um lado e um do outro, não é mesmo? Vértice, olha aqui, isso aqui é o vértice, é o pontinho aqui de encontro aqui, olha, tá vendo? Então, opostos pelo vértice, esse ângulo A e esse ângulo C, eles estão opostos por esse vértice aqui do meio. O ângulo M e o ângulo N, ele também são dois ângulos opostos. Percebam que aqui tem uma voltinha, tá vendo? Assim, olha, não chega a uma volta completa, né? Mas um pedacinho de uma volta e aqui um pedacinho de uma volta. Desse lado aqui, dois pedacinhos de uma volta e dois pedacinhos de uma volta. Isso aqui serve para simbolizar que esse ângulo A é congruente a esse ângulo C. E esse ângulo M, ele é congruente, ele é igual ao ângulo N. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Isso vocês precisam entender. E o que pode vir pedindo para vocês a partir dessa questão do ângulo oposto pelo vértice? Olha só, calcule o valor de x, sabendo que os ângulos abaixo são opostos pelo vértice. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele é 4x mais 20, e esse ângulo aqui é 2x mais 60. Eu não sei que os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes? Então, aqui eu consigo fazer uma equação, porque 4x mais 20 é igual a 2x mais 60. Então, o que eu faço? O 2x passa para cá e o mais 20 passa para cá, ambos com sinais contrários. 4x menos 2x, 2x, 60 menos 20, 40. X igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 graus. Então, eu achei que x vale 20 graus. Vocês precisam prestar muita atenção no enunciado. Aqui eu falei com vocês que eu estou te perguntando qual é o valor de x. Mas pode ser que te falem assim, olha, esse ângulo aqui é o ângulo A, esse é o ângulo B, esse é o ângulo C, esse aqui de cima, e esse aqui é o ângulo D. Acha o valor de cada ângulo. Pode ser. Ou então fala assim, qual que é
a soma do ângulo A com o ângulo D? Então, você precisa prestar muita atenção no que o enunciado está te pedindo. Aqui eu te falei que eu queria o valor de x. Mas e se eu te pedisse o valor de cada ângulo? O que eu teria que fazer? Olha aqui. Eu venho aqui e substituo o valor de x pelo que eu achei. Olha aqui, ó. 4 vezes 20, 80. Mais 20, 100. Ok? Eu acharia que esse ângulo aqui é 100. Se esse vale 100, gente, esse aqui vai valer quanto? Eu fiz aqui o cálculo à toa, porque se esse vale 100, esse aqui tem que valer 100 também, porque eles são iguais. Ana Paula, mas como que eu faço para saber esse aqui e esse aqui? Prestem atenção, isso aqui não é uma volta completa? Aqui vale 100, aqui vale 100. 200, não é mesmo? Eu sei que completa é 360. 360 menos 200 é 160. E eu sei que esses dois ângulos aqui também são opostos pelo vértice, ou seja, eles são iguais. Então só pode ser o quê? 80 graus cada um, porque a soma dos dois tem que dar 160. Por quê? 80 mais 80 mais 100 mais 100 é 360, que é uma volta completa. Gente, eu sou apaixonada com esse tipo de questão. É muito legal. Olha aqui, mais um exemplo. Se eu quiser o valor de x aqui, eu sei que esses dois ângulos são OPV. Então, o que eu tenho que fazer? 10x mais 50 é igual a 4x mais 110. O que eu faço? O 4x vem para cá como menos 4x, o 50 vem para cá como menos 50. 10x menos 4x, 6x. 110 menos 50, 60. X é igual a 60 dividido por 6, que é igual a 10. Então, se no enunciado te pedir o valor de x, você sabe que x é igual a 10. Mas e se o enunciado te pedir o valor de cada ângulo formado aqui? O que eu tenho que fazer? Eu venho cá e tenho que substituir. 10 vezes 10, 100. Mais 50, 150. 4 vezes 10, 40. Mais 110, 150. Ou, se eu achei esse aqui, eu tenho certeza que o de baixo é igual, porque eu estou falando com vocês que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. E olha aqui, se aqui é 150, se aqui é 150, a soma dos dois aqui vai dar o quê? 300. Esse lado aqui e esse lado aqui juntos darão 60, porque uma volta completa é sempre 360. Então, esse lado só pode medir 30 e esse só pode medir 30. Gente, é muito legal, não é mesmo? Vou falar com vocês hoje também sobre ângulos formados por um feixe de retas e uma transversal. Gente, prestem muita atenção, tá? Muita atenção, são assuntos muito importantes. Olha só, retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. Uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Ao traçarmos duas retas R e S, tal que R é paralela a S. Gente, esse símbolo aqui é de paralelo, tá? E também uma reta transversal T, que se intercepte em R e S, haverá a formação de 8 ângulos. Na imagem a seguir, identificamos esses ângulos por A, B, C, D, E, F, G e H. Aqui eu não coloquei com acento circunflexo, tá, gente? Mas seria com acento circunflexo. Olha aqui, duas retas paralelas e uma transversal formam esses 8 ângulos. E nós vamos aprender sobre esses 8 ângulos. Gente, olha aqui, exatamente em retas paralelas. Aqui são duas retas paralelas, mas poderiam ser mais. Isso que eu vou ensinar para vocês agora só é válido para retas paralelas que são cortadas por uma transversal. Se forem duas retas que não são paralelas cortadas por uma transversal, não vale isso que eu vou falar para vocês, ok? Então vamos lá. Podemos classificar os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui são duas retas paralelas ou mais, tá, gente? Cortadas por uma transversal de acordo com a posição desses ângulos. Se elas estiverem entre as paralelas, nós chamamos elas de ângulos internos, tá? São os ângulos internos. Se elas estiverem fora da paralela, são os ângulos externos. Na figura a seguir, os ângulos externos estão na faixa azul, enquanto os ângulos internos estão na faixa amarela. Ao analisarmos dois ângulos, eles podem estar do mesmo lado ou um lado alternado em relação à reta transversal. Olha só, em lados alternados em relação à reta transversal. Se dois ângulos estão à direita ou ambos estão à esquerda da reta T, dizemos que esses ângulos são colaterais. Mas se eles estão em lados alternados, um à direita e outro à esquerda, dizemos que esses ângulos são alternos. Prestem atenção aqui. Olha só, os ângulos que são internos são esses ângulos aqui de dentro das paralelas. E os externos são os fora da paralela. Quando eu falo de dois ângulos que estão na mesma linha, olha só, tanto D como E, eu falo que eles são
colaterais, eles estão do mesmo lado. Mas se eu falo, por exemplo, do ângulo F e do ângulo G, do ângulo H, desculpa, o F e o H, está um de um lado e o outro do outro, não é mesmo? Olha aqui, ó, o F e o E também, está um de um lado, um do outro. Aqui, olha só, eles já são alternos. Olha, o F e o H, eles são alternos, um de um lado, um do outro, ok? Então, vamos lá começar a conversar sobre esses ângulos. Sabendo que os ângulos formados pelas retas RT são iguais aos formados pela reta ST, podemos afirmar que os pares de ângulos abaixo são correspondentes. Gente, vocês vão aprender hoje comigo esses ângulos, os correspondentes, os alternos e os colaterais. Os correspondentes, eles não são identificados como internos ou externos. Os alternos, eles são identificados como alternos internos ou alternos externos. Os colaterais, eles são identificados como colaterais internos ou colaterais externos. E o que eu quero, eu vou explicar nos próximos slides, mas o que eu quero que você fixe comigo é o seguinte, que os ângulos alternos internos e alternos externos, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Os ângulos correspondentes, eles também são ângulos iguais. E os ângulos colaterais, tanto colaterais internos quanto colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá igual a 180. Prestem atenção agora, muita atenção, isso é muito importante para vocês, tá? Tanto que hoje eu estou dando essa aula expositiva, mas eu vou para o quadro também gravar, porque eu tenho certeza que vai facilitar para vocês, viu? Quando eu for fazer a correção. Olha aqui, gente. Vamos falar primeiro de ângulos... Deixa eu ver o próximo slide aqui. Eu nem vou fazer a leitura com vocês, eu vou explicar aqui, olha. Vamos falar dos ângulos correspondentes. Um ângulo, ele é correspondente quando eles estão do mesmo lado da transversal, mais um na parte externa e um na parte interna. Olha só. O ângulo A e o ângulo E, eu chamo eles de correspondentes. Eles estão do mesmo lado da transversal, mais um na parte externa e um na parte interna. Olha só, o H e o D, eles também são correspondentes. Porque, olha só, um na parte externa, um na parte interna e do mesmo lado. Olha aqui, o B e o F, eles também são correspondentes, porque eles estão do mesmo lado da transversal, um na parte externa, um na parte interna. O C e o H, eles também são correspondentes, porque eles estão do mesmo... C e o H não, gente, desculpa, eu vi o G aqui e falei H. O C e o G, porque eles estão do mesmo lado, tá? Da transversal, e um do lado de fora e um do lado de dentro, ok? Olha só, os ângulos D e F e também E e C podem ser classificados como ângulos alternos internos. Eu nem vou fazer essa leitura com vocês, não. Eu coloquei aqui, vocês podem até pausar o vídeo e fazer a leitura, mas eu vou explicar para vocês sobre os ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Olha aqui, os ângulos alternos internos, olha só, E e F, e C, desculpa, aqui ó, E e C, eles são alternos internos. Por quê? Cada um está de um lado dentro das paralelas. Então, eles são alternos internos. O D e o F, eles são alternos internos também, porque eles estão dentro da paralela, tá? E um de um lado, um do outro. Olha os alternos externos, que são esses aqui, olha só. O A e esse aqui, olha, ele não denominou esse ângulo aqui. Esse verdinho e esse verdinho aqui, eles são alternos externos, porque está um de um lado e um do outro, e ambos fora das paralelas. O B e esse outro ângulozinho aqui, os dois laranjas, eles também são alternos externos, porque eles estão fora das paralelas e um de um lado e um do outro, tá? Agora, colaterais internos, o C e o F. Por quê, gente? Eles estão do mesmo lado dentro da paralela. O D e o E são colaterais internos, porque estão do mesmo lado e dentro da paralela. Olha aqui, o B e o G, eles são colaterais externos, porque eles estão do mesmo lado fora das paralelas. E olha aqui, o A e o H, eles são colaterais externos, porque eles são do mesmo lado, fora das paralelas. Revisando, correspondente tem que estar do mesmo lado, um de dentro e um de fora das paralelas, tá? Alternos internos tem que estar um de um lado e um do outro, dentro das paralelas. Externos,
um de um lado, um do outro, fora das paralelas. Colaterais internos, os dois dentro das paralelas, ok? Do mesmo lado. Colaterais externos, os dois fora da paralela, no mesmo lado, tá? Então vamos aqui, olha. Aqui, o que eu quero que vocês identifiquem, os correspondentes, os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Os ângulos alternos internos e alternos externos, eles são congruentes também. E os ângulos colaterais internos e colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Ana Paula, eu tenho que memorizar isso? Tenho. Como que eu memorizo isso? Fazendo atividade. Muita atividade, tá? Ana Paula, no nosso livro tem esses quadros rosas aqui, que do lado tá falando que já não é igual. Lembra que eu falei com vocês que essa regra, ela só vale quando, gente? Quando eu tenho paralelas e transversal. Então, se as minhas retas não forem paralelas e forem cortadas por uma transversal, não vale essa regra que eu tô falando para vocês, tá? E como que isso pode ser pedido para mim? Olha aqui, gente. Na figura abaixo, sendo R paralela a S, qual que é o valor de X? O que eu tenho que verificar? Eu tenho que classificar esses ângulos primeiro. Gente, eu sei que esses ângulos aqui estão ambos dentro o quê? Das paralelas, então eles são internos. Como está um de um lado e um do outro, eles são o quê? Alternos, ou seja, alternos internos. E qual é a propriedade dos alternos internos? Um é igual ao outro. Então, como que eu acho o valor de x aqui? Eu faço x mais 10 é igual a 60 menos x. Passo o menos x para cá como mais x. 2x é igual a 60, o mais 10 vem para cá como menos 10. 2x é igual a 50, x é igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Então, nós vamos trabalhar com equações dentro de ângulos. Por isso que eu falei com vocês que vocês precisavam memorizar muito bem equações. E agora vocês estão vendo a aplicação dela, não é mesmo? Olha na letra, no próximo aqui, olha. Na figura abaixo, sendo R paralela a S, o valor de x é... O que eu preciso saber primeiro? Eu tenho que pegar esses dois ângulos que eu tenho aqui, os valores deles, e eu tenho que classificar esses ângulos. O que eu estou vendo? Que os dois estão fora das paralelas, então eles são externos. E eles estão do mesmo lado. Então, quando eles são do mesmo lado, eles são colaterais. Então, são dois ângulos colaterais externos. Qual que é a propriedade dos colaterais externos? A soma deles tem que dar 180. Então, eu vou somar o quê? X menos 10 mais 2x mais 10 igual a 180. X mais 2x, 3x. Menos 10 mais 10 é 0, então fica só 180 mesmo lá. X é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60. E se aqui me perguntasse qual é o valor desse ângulo aqui? Esse aqui não é OPV com esse, gente? Então, se aqui é 60, aqui é 60. Vocês vão ver nas atividades que um vai puxando o outro. Gente, isso é uma delícia de fazer. Vocês vão ver. Olha aqui um outro tipo de exemplo de atividade que pode pedir para vocês. Uma transversal intercepta duas paralelas, formando ângulos internos expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é... Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Uma transversal, olha aqui, intercepta duas paralelas, formando ângulos internos expressos por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma desses ângulos, aqui são... Olha só, se eles são alternos, é um de um lado, um do outro. E os ângulos alternos internos, eles são o quê, gente? Eles são congruentes. Então, isso aqui é o quê? 5x mais 8 igual a 7x menos 12. 5x menos 7x é igual a menos 12 menos 8. Menos 2x igual a menos 20. X é igual a menos 20 dividido por menos 2, que é igual a 10. Achei a resposta, Ana Paula. Eu nem coloquei a outra aqui para vocês verificarem o tipo de erro que vocês podem fazer. Achei. Pronto, estou feliz. E vai errar feliz. Por quê? X é igual a 10. Está me pedindo o valor de x, gente? A soma das medidas desses ângulos. Então, o que eu teria que fazer? 5 vezes 10, 50. 50 mais 8, 58. 7 vezes 10, 70, menos 12, 58. 58 mais 58 é quanto, gente? 116. A resposta final aqui seria 10? A resposta final seria 116, que é a soma dos dois ângulos. Prestem atenção no enunciado, tá bom, sétimo ano?
Vou deixar para vocês... Gente, eu sou apaixonada com essa matéria, eu até empolgo na hora de falar. Então, assim, eu vou pro quadro, tá? Vou fazer vídeos para vocês no quadro. Eu estou à disposição, tá? Para tirar qualquer dúvida de vocês, caso vocês a tenham, viu? E nós vamos fazer na próxima videoaula a correção dessas páginas aqui. Então, façam com muita atenção, para que se você tiver alguma dúvida, eu possa sanar essa dúvida sua. Gente, um grande abraço, fique com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.